Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 6, versos 16 a 19. Nós vamos ler alguns textos no livro de Josué, começando pelo capítulo 6, versos 16 a 19. Amém? Sexto livro da Bíblia diz assim, o verso 16 do capítulo 6. E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Capítulo 7, versos 1 a 6. 7, 1 a 6. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Capítulo 7 ainda, versos 24 a 26. Versos 24 a 26. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinham, levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até ao dia de hoje. Agora convido você a ir ao capítulo 9, versos 14 a 18. Capítulo 9, versos 14 a 18. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselhos ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão,
Sefira, Berote e Kiriate Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. E ainda capítulo 10, versos 12 a 14. Capítulo 10, versos 12 a 14. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém? Você pode orar comigo? Então diga assim: Deus, que a tua palavra possa impactar o meu coração, transformá-lo dia após dia, até que eu pareça com Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Podem assentar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Conquiste sem tropeçar. Repita comigo. Conquiste sem tropeçar. Queridos irmãos, quem não deseja avançar, conquistar, tomar posse das promessas de Deus? Quem não deseja ver o reino de Deus avançando e prosperando nesta terra? Creio que todos os nascidos de novo, aqueles que fazem parte da família de Deus, desejam isso. Amém? Será que você deseja isso? O avanço do reino de Deus, as promessas de Deus se cumprindo, Deus fazendo a sua obra prosperar na terra. Você deseja isso? Amém? Mas como podemos conquistar e avançar em nossa vida sem tropeçar e sofrer reveses? Como fazer para avançarmos sem sofrermos reveses? Sem tropeçarmos? É certo que haverá contratempos, é certo que haverá perdas, é certo que teremos experiências difíceis. Porém, há muitos tropeços que podemos evitar. Você ouviu o que eu disse? O que foi que eu falei? Portanto, meu querido irmão, nós podemos aprender a tornar o caminho das conquistas mais seguro, olhando para o exemplo da palavra de Deus, nos inspirando naquilo que a Bíblia nos ensina. Quando eu falo em conquistas aqui, estou falando em todas as dimensões da vida. Afinal, não dá para dissociar a vida cristã da vida secular. Vida cristã e vida secular se fundem, porque nós estamos neste mundo. Portanto, ao mesmo tempo que estamos no mundo, nós não somos do mundo. Então as nossas conquistas precisam ser, sim, aqui no mundo nós temos que avançar. Você tem sonhos, tem projetos, você tem promessas de Deus para a sua vida, mas o reino de Deus, que é um reino espiritual, precisa avançar também, e nós precisamos ser cristãos, atentos à palavra, comprometidos com Deus, para que esse reino avance. Então é tão importante observarmos o que diz a palavra de Deus. O livro de Josué é o livro das conquistas. É o livro das conquistas. Aqui nós temos um manual de conquistas. Nós temos um manual perfeito de como você avançar e conquistar. Nosso irmão Amarildo, quinta-feira, falou aqui de obediência, falou aqui de coragem, né, como requisito para que a gente possa ser bem-sucedido na vida
quer seja na vida cristã, quer seja na vida secular. Como eu disse, não há como dissociar uma coisa da outra. Então o livro de Josué é o livro das conquistas, e ele nos fornece o material necessário para avançar sem tropeçar, evitando tropeços. Nós vamos então descobrir isso, fazendo um pequeno tour por esse livro, nesses capítulos e versículos que nós lemos. Por isso eu peço a você que esteja muito atento, para não perder aqui o fio da meada e compreender o que Deus está nos falando nesta noite, amém? Então preste muita atenção. Se você estiver desligado, eu vou aí bem pertinho de você, fazer uma perguntinha para ti, tá bom? Então fica ligadinho aí para você, né, responder para mim o que eu vou te perguntar. Fica atento, fica ligado. Quais são as maneiras de evitar tropeços nas conquistas? Quais são? A primeira delas, aprenda a oferecer o primeiro a Deus. Diga para o seu irmão, primeiro a Deus. O primeiro a Deus. O princípio, irmão, de colocar Deus em primeiro lugar e lhe dar as primícias, permeia todas as escrituras. De Gênesis a Apocalipse, você vai aprender que o primeiro deve ser sempre para Deus. Esse é o princípio que está desde Gênesis até o Apocalipse. O primeiro pertence a Ele, o primeiro é dele. Ao consagrarem para Deus, Josué 6:16 a 19, ao consagrarem para Deus o ouro e a prata da primeira cidade a ser conquistada em Canaã, Jericó, os israelitas estariam declarando o lugar de Deus em suas vidas e em suas conquistas. Veja bem, Deus dá uma ordem aqui para eles no capítulo 6, versos 16 a 19, que é para queimar tudo, que é para destruir tudo, que é para consumir com tudo, que era tudo amaldiçoado, menos a prata e o ouro e os bens que deveriam ser consagrados para quem? Por que em Jericó? Porque seria a primeira cidade a ser conquistada, a primícia. O primeiro deveria ser oferecido a Deus. Isso declararia, meus amados, o lugar que Deus estava ocupando na vida do seu povo Israel. Compreendeu? Qual o lugar que Deus ocupa na sua vida? Eu costumo sempre dizer desse púlpito que não adianta falar que Ele é o primeiro na nossa vida, porque na verdade nossas atitudes é que manifestam isso, evidenciam isso. Entendeu? Entre um programa secular, vamos dizer assim, olha aqui para mim, quem é que gosta de futebol aí, levanta a mão. Quem é que é fanático pelo seu time aí, levanta a mão. Hã? Só os meninos ali são corajosos. Vocês, irmãos, vocês querem dar uma aí de santarrão agora? Mas que barbaridade. Você que gosta de futebol, veja bem, tem um jogo de futebol do seu time, é uma decisão, bem no horário do culto a Deus, e você tem o culto que você deveria ter compromisso de ir, e você vai dizer assim, eu vou aonde? Eu vou ficar em casa, estirado no sofá, assistindo o meu time, que hoje é a decisão do campeonato, eu vou ao culto. Isso vai evidenciar o lugar de Deus na sua vida. Sabe, meu irmão, você vai argumentar com Deus assim, preste atenção, eu conheço a mente humana. Estou lidando com gente há mais de quase 35 anos lidando com gente. Sabe o seu argumento? O meu time está decidindo só hoje. Faz 40 anos que não ganha um título, então eu vou ficar para assistir. Agora o culto tem todo dia. Culto eu posso ir domingo que vem. É o argumento da mente humana ou não? Sim ou não? Mas sabe o que isso evidencia? Evidencia qual é o lugar de Deus na sua vida. Não importa o que aconteça, não importa o que você goste. Deus é o primeiro na minha vida. Mentira! Porque a sua vida não evidencia isso. Entre um passeio e vir a um culto, você prefere o passeio, porque sempre você vai argumentar que tem tantos outros cultos para ir. Entre você devolver o teu dízimo ao Senhor e pagar suas contas, você opta em pagar suas contas, porque você ainda argumenta, Deus não quer que eu seja caloteiro, mas Ele também não quer que você deva para Ele. Então, meu irmão, a sua vida,
as suas atitudes evidenciam se ele é ou não é. Então, com Deus, conversa fiada não cola, não pega. Então, aprendemos aqui que muita gente está tropeçando porque ainda não aprendeu isso. A derrota sofrida em Ai foi a única derrota dos israelitas. E eu gosto sempre de frisar, quando eu falo desse texto, que morreram apenas 36 soldados em uma conquista de Canaã, que durou 7 anos, e lutaram com muitos exércitos, mataram, eliminaram muita gente em Canaã. Mas do povo de Israel morreu apenas 36 soldados em toda uma campanha para conquistar uma terra. E não era para ter perdido nenhum. Perdeu 36 aqui por quê? Porque em Ai, a próxima cidade, que era para ser conquistada, porque ali perderam. A única derrota foi ali. Não deveria ter acontecido nenhuma baixa. Mas por que aconteceu? Aconteceu porque se quebrou o princípio estabelecido por Deus, de que o primeiro deveria ser consagrado a Ele. Ele deixa claro: queime tudo, ouro e prata, consagrem e tragam para o meu altar. Veja que era uma questão de honra a Deus. Era uma questão de saber esperar o momento certo. Em Jericó a ordem era: não peguem nada. E o ouro e prata consagrem a Deus. Agora veja em Ai, Josué 8:2 e 8:27. Farás a Ai, a seu rei, como fizesse a Jericó o seu rei, somente, olha aqui, leia comigo, somente para saqueareis, põe emboscadas da cidade por trás dela. Agora o 27. Os israelitas qual a diferença? As duas cidades eram pagãs. As duas cidades deveriam ser destruídas. Qual a diferença aqui? Que todas as coisas preciosas na primeira cidade de Canaã fosse dedicada e consagrada ao Senhor. Depois, tudo você pode pegar uma questão de esperar. Esperar. A partir da próxima cidade, tudo é de vocês. Mas agora nessa primeira cidade, ouro e prata consagrem para mim. Aprendamos essa verdade, queridos. O que você consagra em primeiro para o Senhor é abençoado. Quando você fica com o primeiro, isso não é bênção na sua vida. Isso diz respeito a qualquer área da sua vida. Quando você fica com o primeiro, não é bênção na sua vida. Só quando você dedica ao Senhor, isso é abençoado. Aprenda a oferecer o primeiro a Deus sempre. Se você não quer tropeçar na caminhada, tem muita gente tropeçando e nunca chega ao alvo, porque vive tropeçando. Se você não quer tropeçar na caminhada, aprenda a oferecer o primeiro a Deus. Cutuca o seu irmão e pergunta: você está entendendo, irmão? Segunda maneira de evitar tropeços nas conquistas. Como eu posso evitar tropeçar? De que maneira eu posso evitar tropeçar? Segundo lugar, segunda maneira para não tropeçar: converse com Deus antes de avançar. Converse com Deus antes de avançar. Converse com Deus. Josué capítulo 7, versos 1 a 6, após destruir Jericó. Você está aqui comigo? Josué não se deu ao trabalho de consultar ao Senhor. Ele deveria ter buscado a Deus, e em Deus a orientação de como fazer para conquistar Ai. Nesse momento de buscar orientação, Deus revelaria a Josué que havia um problema, e esse problema traria derrota a Israel. Se ele consultasse a Deus, ele teria sabido que haveria problema, e que ele precisava, antes de continuar, resolver esse problema. Preste atenção,
Após grandes vitórias, é fácil pensar que fomos nós quem conseguimos. Após grandes vitórias, nós corremos o risco de achar que podemos avançar sozinhos. Perceba, meu querido irmão, minha irmã, que ao consultar os generais do seu exército, qual foi a resposta deles? É o seguinte, Josué, mandamos os espias lá, eles voltaram e disseram, é uma cidadezinha pequenininha, fraquinha, para que mobilizar o exército? 3.000 homens, 3.000 homens é suficiente e está tudo resolvido. E Josué não perguntou para Deus. Orgulho e prepotência estão sempre rondando os nossos corações, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. O orgulho e a prepotência estão sempre rondando o coração de todos nós. Ninguém está imune a isso. Por mais espiritual que você possa se achar, o orgulho e a prepotência está sempre aí. Ah, vou fazer isso aqui, estou acostumado a fazer desse jeito mesmo. Não precisa consultar Deus, não precisa perguntar para Deus, não precisa saber com Deus como fazer. É fácil de resolver. E você já percebeu que a gente tropeça nessas pequenas coisas? Porque você acha que dá conta e não pergunta para Deus como fazer? Você já percebeu como a gente tropeça muito aí? Quando é uma coisa maior, você, preciso consultar Deus. Mas quando é uma coisa menor, você já percebeu que você tropeça aí? Você não pergunta para Deus? Vai fazendo por conta própria, de repente você diz, ixi, deu errado. Tropecei, não deu certo. Por quê? Porque não conversou com Deus antes de avançar. A lição é clara, irmãos. Se conversarmos com Deus antes de qualquer decisão, teremos dele sempre a orientação correta do que precisamos fazer. Então, sempre converse com Deus antes de avançar. É a maneira segura de evitar tropeços na caminhada. Converse com Deus antes de avançar. Ele sempre vai dizer para você como você deve fazer, de que maneira você deve proceder, o que você precisa consertar. De repente ele vai dizer para você, meu filho, antes de avançar, conserta o teu altar que está fora de ordem. Quem sabe antes de avançar vai dizer, meu filho, faça assim, dessa e dessa forma. Quem sabe antes de avançar, você está pensando que não precisa fazer muita coisa, mas antes de avançar, ele vai dar para você uma instrução que será aquela instrução precisa que te dará a vitória. Por isso, meu querido irmão, segunda maneira de evitar tropeços na caminhada, nas conquistas da vida, é conversar com Deus antes de avançar, antes de tomar qualquer decisão. Uma cutucada no seu irmão, diga para ele, converse com Deus, pergunte para Deus. Pergunta para Deus, pergunta para Ele, e Ele vai sempre te responder, com certeza. Então, meu irmão, para não tropeçar nas conquistas, converse com Deus antes de qualquer coisa. Amém? Não é nenhuma receita nova para você, não. Mas a gente precisa ser constantemente alertados a respeito disso. Porque nós tropeçamos exatamente porque nós não buscamos a orientação de Deus. Converse com Deus antes de avançar. Amém? Compreendeu? Você tem conversado com Deus? Tem perguntado a Ele? Tem buscado a orientação dEle? Para as pequenas coisas também? É preciso também. Mas, a terceira maneira de evitar tropeços nas conquistas, é preciso eliminar aquilo que impede as conquistas. Tem que eliminar o que está impedindo você de avançar. Capítulo 7, versos 24 a 26. O que foi que você leu nesse capítulo? Vamos ver alguém bem distraído aí para ver se sabe o que está escrito nesse capítulo. O que está escrito aí nesses 3 versículos? Sem ler na Bíblia. Sem olhar na Bíblia. O que está escrito ali, Maria Eduarda? 7, 24 a 26. Fala do quê? Fala do quê? Está falando do quê? Está lembrado? Do que está falando? Do que está falando?
É para hoje, não é para amanhã. Do que está falando o texto? Para fazer o que com Acã? Matar o Acã, irmã Denise. Eliminar o Acã. É disso que está falando. Quem é que morreu com Acã? A mulher, os filhos, o gado, o jumento, as ovelhas, tudo. Fizeram um montão tão alto, uma montanha tão alta que se chamou o vale ali, aquele monte, aquele vale, o Vale de Acor, por causa do Acã. Pode parecer cruel, pode parecer injusto, pode parecer duro demais, mas o pecado sempre tem um custo. E sabe por que quando você peca você não morre? Por causa da misericórdia de Deus que entregou Jesus lá no Calvário por você. Aí você vai para Jesus e diz: Jesus, eu pequei, tem misericórdia de mim. E a graça dele te alcança e o perdão dele te alcança também. Por causa disso. Agora, meu querido irmão, se você não eliminar aquilo que te impede de conquistar, você não vai conquistar. Muitas vezes teremos que radicalizar. Se queremos avançar em conquistas, precisamos radicalizar. Quando Josué ficou ciente de que havia pecado no meio do povo, só havia um jeito de resolver o problema. Que jeito era esse? Eliminar o causador do problema, eliminar o problema. Às vezes as decisões são duras, são doídas, mas é preciso ser radical contra tudo que é pecado, contra tudo que nos impede de avançar. Aí você fica naquela, esse pecadinho, eu estou tropeçando nele todo dia, mas deixa ele aí. Tem que eliminar da sua vida, meu querido. É doído? Dói. Pergunta para alguém que é fumante há muito tempo, está se libertando do cigarro. É uma maravilha, facinho, facinho. Quem aqui que já fumou e que sabe quão difícil é? Quando está parando, dá vontade de subir as paredes, fica nervoso. Sai de perto de mim. Porque o vício escraviza. É difícil, mas faz parte. Às vezes as decisões são doídas, mas é preciso ser radical contra tudo que é pecado e que nos impede de avançar. Acã e sua família foram eliminados. Que duro, que difícil, mas era necessário. E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é? O salário do pecado é? A morte. Como eu disse, você só não morre porque Jesus morreu por você. Senão você estava frito, eu estava frito, estava tudo perdido. Você só não morre porque Jesus morreu. Por causa da cruz do Calvário. Senão nossa condição era do Acã aqui. Hoje não é necessário chegar a esse ponto de eliminar, de matar alguém que pecou, mas só porque alguém já morreu pelos nossos pecados lá naquela cruz. Porém, é preciso eliminar tudo aquilo que consiste em tropeço em nossas vidas. Vícios, amizades que estão te impedindo de servir a Deus, ideias e conceitos mundanos, filosóficos, que vão se misturando na tua mente e te fazendo diluir a palavra de Deus. Conceitos filosóficos que vão fazendo você pensar que a Bíblia é só mais um livro, não é a palavra de Deus, não é a verdade absoluta. Isso tem que eliminar da sua vida isso. Seja o trabalho que te impede, trabalho pode ser um tropeço na sua vida, seja o que for. Não é fácil, mas é necessário, meu querido irmão. Se você quer avançar e conquistar as promessas de Deus, elimine tudo que impede que as conquistas aconteçam na sua vida. Tem que eliminar. Enquanto Acã não foi eliminado, Israel não poderia se mover para continuar a conquista de Canaã. Só se moveu depois que o Acã foi eliminado. Isso aconteceu e resolveu o problema. E nunca mais, durante toda aquela campanha de conquista, aconteceu algo semelhante. Então é preciso eliminar aquilo que impede as conquistas. Olha para o seu irmão e pergunta: tem alguma coisa que você precisa eliminar, meu irmão? Se tem, elimina.
Resolva, em nome de Jesus. Quarta maneira de não tropeçar nas conquistas, querido: não se precipite em alianças. Josué 9, 14 a 18, nós vamos ler que o povo de Gibeão, cria um estratagema. Aquele povo de Gibeão, os gibeonitas, ouviram falar das conquistas, estavam tremendo de medo. Eles sabem de uma coisa? Se nós não nos entregarmos, nos rendermos, nós vamos morrer também. Então vamos lá fazer uma aliança para que eles não nos destruam. Pegaram pão velho, roupa rasgada, para fazer de conta que estavam vindo de uma viagem de muitos dias, e chegam para Josué, para os líderes de Israel, e dizem: nós somos um povo de uma terra distante, e queremos fazer aliança com vocês. E o Josué: será que são mesmo? Sim, olha aqui o nosso pão, era novinho, quando a gente saiu da nossa cidade, da nossa terra. Olha como é que está aqui, duro, embolorado. Meu querido irmão, minha irmã, escute o que eu vou dizer agora. Às vezes, nem um servo de Deus devotado como Josué aprende a lição na primeira vez. Eu acabei de dizer para você que uma das causas do tropeço foi o Josué não ter feito o quê? Conversado com Deus. Aqui, ele aprendeu a lição? Ele novamente não conversa com Deus. Ele não vai perguntar para Deus se ele deveria ou não fazer aliança com os gibeonitas. Mesmo às vezes homens de Deus, mulheres de Deus, gente espiritual, não aprende a lição na primeira. Às vezes precisa sofrer algumas marteladas na cabeça para depois aprender. É verdade. Josué deveria ter aprendido que antes de qualquer decisão, era preciso consultar a Deus, checar com Deus. Mas quando chegam os gibeonitas propondo aliança e fingindo ser um povo de terra distante, Josué não consultou ao Senhor e fez aliança com eles, para descobrir 3 dias depois que os gibeonitas eram seus vizinhos. Vamos chegar lá agora para conquistar Gibeão e descobrir o quê? Que era aquele povo que foi lá fazer aliança com eles. Pode parecer sedutor, pode parecer lucrativo, ou o que mais parecer. Porém, fazer certos tipos de alianças sempre será prejuízo certo. As cidades e as terras dos gibeonitas não puderam ser conquistadas. E além disso, gerou murmuração do povo contra a liderança. Então, meu querido irmão, eu quero dizer para você que mesmo alianças que pareçam inofensivas, precisam ser cuidadosamente avaliadas, e nada melhor do que sempre buscar a orientação de Deus em sua palavra. Não se precipite em alianças, não se precipite em fazer compromisso com pessoas ou pensando que aquilo é uma coisa boa. Não se precipite, mesmo que pareça inofensivo, precisam ser cuidadosamente avaliados. Mais do que isso, por causa desta aliança, logo depois Josué teve que mobilizar o seu exército para salvar os gibeonitas, porque vieram os outros povos, Gibeão fez aliança com Israel, vamos destruir Gibeão. E aí pediram socorro: vem nos socorrer, porque nós temos aliança com vocês. E os israelitas tiveram que ir lá livrar ainda os gibeonitas. Essa é a verdade. Então, meu querido irmão, não se precipite em qualquer que seja a aliança que vá fazer, seja ela qual seja. Não se precipite. Deixa ali o baixo ali, não vai sair andando. Dá uma cutucada no seu irmão aí, diga para ele: cuidado, não se precipite com as alianças. E a quinta maneira, para não tropeçarmos nas conquistas, meu querido irmão, use o poder da fé. Amém?
Josué capítulo 10, versos 12 a 14 é um texto muito lindo, porque mostra um homem orando e Deus atendendo a oração de um homem. É interessante, irmãos. Josué e Elias, né, ordenaram e as coisas aconteceram. Elementos da natureza atenderam a voz desses homens, porque usaram o poder da fé. Em Josué 10, 12 a 14, Josué vai socorrer os gibeonitas, lutando contra um exército enorme. E ele aproveita então para destruir várias nações, várias cidades, reinos que haviam se posicionado contra Gibeão. Ele vai e começa a batalha. E esse texto vai nos revelar, 10, 12 a 14, que muitas conquistas serão plenas se usarmos o poder da oração aliado ao poder da fé. Deus ouviu a voz de um homem, e a terra parou o seu movimento de rotação, e aquele dia, Josué ordenou que o sol e a lua parassem, se tornou o dia mais longo da história. Por que ele fez isso? Porque ele queria eliminar todos os inimigos do povo de Israel naquele dia, não queria que ninguém fugisse, que todos fossem eliminados. E aí ele ora a Deus, ele nem orou a Deus, ele ordenou, né, ao sol e à lua que parassem, e a terra parou o seu movimento de rotação. A Bíblia não está interessada em explicar que o sol, né, não caminha, que é a terra que gira. A Bíblia não está interessada nisso. Está interessada em mostrar que Deus ouviu a voz de um homem que exercitou o poder da fé. Meu querido irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que o que aconteceu foi sobrenatural, para que Israel pudesse eliminar todos os seus inimigos naquele dia. Eu quero dizer para você que existem muitas conquistas que somente serão possíveis através do poder da oração, aliado ao poder da fé. Muitas conquistas você só alcançará aliando oração e o poder da fé. Você precisa aprender essa verdade. Nós nos acostumamos a agir e nos mover apenas no natural. Precisamos sempre lembrar que a vida cristã é sobrenatural. Diga para o seu irmão, a vida cristã, irmão, é sobrenatural. Existem conquistas que, para você não tropeçar nelas, você tem que entender que a vitória se dará no mundo espiritual, de forma sobrenatural. Ela não se dará de forma natural. Ela não se dará de forma normal. Ela se dará mediante o poder da oração aliado ao poder da fé. Quando isso acontece, você consegue conquistar. Muitos tropeços evitaremos se aprendermos a nos mover no poder da fé, usando o veículo da oração. Até as obras da criação são colocadas à nossa disposição quando é para conquistarmos algo para a glória de Deus. Use o poder da fé e suas conquistas tomarão uma proporção sobrenatural. Aqui deixou de ser apenas uma batalha, se tornou agora algo sobrenatural, algo que não dava para entender. E o escritor sagrado vai dizer: Deus ouviu a voz de um homem, e o sol e a lua pararam, e o dia foi o dia mais longo da história. Que coisa tremenda! E houve uma vitória fantástica, porque a oração aliada ao poder da fé gerou uma vitória sobrenatural. Diga para o seu irmão aí do teu lado, por favor. Existem conquistas que você precisará de um poder sobrenatural. Existem conquistas que na força do teu braço você não vai conseguir. Então use o poder da fé através da oração. Amém? Use o poder da fé e as suas conquistas tomarão a proporção sobrenatural também. Amém, queridos? Quero concluir essa palavra esta noite dizendo a você: aprendendo estas lições da história bíblica, nós podemos evitar muitos tropeços no caminho das conquistas.
Guarde em seu coração essas 5 maneiras de evitar que o seu avanço na caminhada seja marcado por tropeços. Guarde no seu coração isso, para que na sua caminhada você tropece o menos possível. Aprenda com aquilo que a Bíblia nos ensina. As 5 maneiras que nós aprendemos essa noite para evitar tropeços. Aprenda a oferecer o primeiro a Deus. Tudo que vier depois será muitíssimo abençoado. Mas pegar o primeiro para você sempre não vai ser bênção. Para falar a verdade, será maldição na sua vida. Por isso você trava e não vai para frente. Porque você ainda não aprendeu que o primeiro é para Deus. Primeira prata, primeiro ouro de Jericó. Primeira cidade a ser conquistada. Consagrada para o tabernáculo do Senhor. Deus não precisa disso. Deus não precisaria de nada disso. Mas Ele está ensinando o lugar que Ele quer ter e que deve ter na vida do seu povo. Esse é o lugar que Ele precisa ter. Ele não precisa nada do que é seu, nem nada do que é meu, nem da minha adoração, nem do meu culto, nem de coisa alguma minha. Mas quando Ele fala alguma coisa, é para que a gente saiba que lugar Ele ocupa na nossa vida. E Ele já sabe, mas Ele quer que você saiba também. Porque às vezes você pensa que Ele é o primeiro e Ele não é. Converse com Deus antes de avançar. Ele sempre dará orientação precisa. Dirá o que fazer antes de avançar. Elimine o que impede as conquistas. Vai exigir, e muito. Sim, a vida cristã vitoriosa tem um custo alto. Tem um custo alto. Coisas que você gosta, tem que ser eliminado da sua vida. Porque estão impedindo o seu avanço. E você está tropeçando aí. Não se precipite em fazer alianças. Mesmo que pareçam inofensivas. Namoro, casamento, negócio, seja a aliança que for. Cuidado. Olha o que a Bíblia diz, para você não entrar em fria e tropeçar na caminhada. Use o poder da fé. E muitas conquistas só serão possíveis no sobrenatural. Use o poder da oração aliado ao poder da fé. E eu tenho certeza que praticando isso, a nossa vida cristã, a nossa caminhada aí no mundo, ela terá menos tropeços. Porque nós aprendemos com a palavra de Deus como evitar os tropeços. Amém? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.